Fala galera, tô com aqui ó, com um carro aqui, um Logan, quebrou mola, né? Ó, você deve reparar aqui ó, na altura dela, né? Ó, quebrou mais ou menos um L e 2 dedos mais ou menos da mola. Não tem falar assim o porquê que quebra a mola, tá? Não sei certo uma resposta concreta sobre isso, tá? Mas ao longo dos anos assim que eu mais percebi mudança de temperatura, né? Quando está muito frio e esquenta rápido. Geralmente os clientes assim reclamam quando acontece muito em Fusca isso daí, barra de torção, né? Que o Fusca não tem mola atrás, né? É uma barra de torção, uma barra que ela torce, né? Que já fala o nome, barra de torção. E em alguns carros também já peguei assim de carro com mola. Do cliente de manhã acordar e pegar o carro para sair, o carro tá torto. Então a maioria dos defeitos que eu peguei foi assim, mudança de temperatura, tá? Quebra também por passar lombada rápido, tá? Quando o tempo tá frio e começa a esquentar, ele pode acontecer isso também, tá? Eu passo com o meu carro lombada, com tudo, né? Eu passo com tudo, sem dó e nunca quebrou, tá? Mas a última vez que eu desmontei a suspensão dele, tava com a haste aqui, ó, torta. Por quê? Quando você acaba passando rápido na lombada, todo o peso do carro está na suspensão. E quando você passa, a bandeja tende a ir para trás um pouco. Ela corre um pouquinho para trás nas buchas. E isso faz com que... Esse daqui é uma torre, tá? Aqui está preso lá na carroceria do carro. Quando você passa com tudo, a suspensão tende a fazer um pouquinho assim, ó, para trás. Se as bandejas lá, as buchas de bandeja tiver com desgaste, ele acaba puxando um pouquinho mais para trás que o normal do amortecedor e acaba entortando a haste, tá? Isso acontece sem precisar bater o carro, tá? Num buraco ou mesmo passando nos lugares bem rápido, ele pode entortar. O que acontece? Você não vai perceber, dependendo quanto entorta, você não percebe, mas vai gastar a bucha, tem uma bucha aqui dentro, ela acaba gastando, porque o eixo aqui, a haste vai estar torta, você acaba gastando a bucha, acaba criando uma folga no amortecedor. Essa folga aí faz com que o retentor não segure o óleo, acaba vazando o óleo de dentro do amortecedor, tá? Aí que você vai perceber, porque vai estar vazando o amortecedor, que vai desmontar, que vai ver que a haste está torta. Ou alguns casos, quando entorta bastante, o amortecedor acaba descendo, passando a parte torta aqui, e ele não consegue retornar. Mesmo com a pressão da mola, ele não consegue retornar, tá? Esse amortecedor quebrou a mola e acabou quebrando essa parte do amortecedor aqui, essa linguetinha aqui, ó, que é onde segura a mola, tá? Ela acabou quebrando aqui e correu, forçou a mola e ela veio para fora, tá? O que acontece quando quebra a mola? O carro fica torto, tá? E em alguns casos ele acaba pegando a ponta da mola lá no pneu, tá? Esse carro aqui, ó, se reparar, tá vendo um pedaço de borracha aqui, ó? Isso daqui, ó, olha o que aconteceu aqui no pneu, ó. Ele acabou pegando essa parte aqui, ó, da mola no pneu, pegou a parte inteira. Entendeu? Mas em alguns casos acaba pegando essa ponta aqui, ó, e acaba rasgando o pneu, tá? A função da mola para deixar o carro alto, né? Então, o que faz segurar o carro não ficar mole é o amortecedor, tá? A altura do carro é na mola. O que eu já fiz em alguns carros, né? Quando você quer pôr uma mola esportiva, tá? Eu não vou falar o nome de marcas, tem várias, tá? Mas a mola esportiva, o que ela muda? Alguns casos ela muda essa curva da mola aqui, ó, é um pouco mais aberta. Quanto mais aberta a mola, mais macio fica o carro. E muda também o diâmetro da mola, que é um pouquinho mais fina, tá? Que alguns carros a gás, o que é colocado? É uma mola original, só que, o original que eu digo, diâmetro, tudo, só que a carga dela é mais pesada.
é mais grossa a mola, para manter o carro na altura certa, tá? Quando você quer pôr no carro rebaixado, a mola é um pouquinho menor e também tem ela é mais fina. O que que dá para fazer, tá? O carro, ó, aí, tá vendo a original, onde que é que ela prende? Ela para aqui, ó. No carro, quando você quer só rebaixar um pouco, você consegue pôr só a mola, uma mola esportiva, sem precisar mexer em amortecedor, tá? Sem precisar mexer nada. Ah, mas eu quero pôr a mola original, mas eu queria dar mais uma baixadinha, tá? Baixar aí mais 1 ou 2 dedos. O que que dá pra fazer, tá? Eu fiz na minha, eu fiz em outros carros também. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma solda aqui, ó, a solda do prato. Você tem que fazer uma marcação aqui, tá? Tirar essa solda com a lixadeira e descer o prato, desce 1 centímetro, 1,5 centímetros e solda a volta inteira de novo, entendeu? Mas tem que ser baixado pouco aqui, por causa de 2 motivos, tá? Um é por causa do pneu, o pneu fica aqui, ó, tá vendo que é essa parte de fora da roda. E o pneu trabalha bem próximo aqui, então dependendo da altura do aro vai pegar, então tem que ser medido com o pneu no lugar. Não precisa estar com mola, nada, mas tem que estar com a suspensão montada aqui para ver o pneu a que altura. Quando é baixar pouco, ainda pode. Agora, quando você vai querer baixar um pouco mais, vai ter que ser trocado o amortecedor. Tem que ser colocado o amortecedor com o tubo aqui, ó, menor, mais para baixo aqui, ó, entendeu? Por quê? Porque em alguns casos, quando você está com uma mola bem baixa, digo baixa mesmo, tá? Mola baixa e prato baixo, corre o risco de pegar esse prato de cima aqui embaixo, ó, entendeu? A hora que comprime, com o prato aqui para baixo, tá? Ele acaba pegando aqui, ó, ele bate seco aqui, ó, ele acaba estragando o batente, ele estraga o batente, ele esfarela o batente e acaba pegando o prato aqui em cima, tá? Isso quando tá com o prato aqui soldado mais para baixo. Então tem que ser colocado uma outra torre, tá? Ou um amortecedor mais baixo aqui. As pessoas falam assim, quando rebaixa o carro fica mais ligeiro, mais arisco para fazer curva. Ele fica pelo seu ângulo gravitacional, né? Por estar mais baixo. Mas tem alguns limites, né? Como você anda com o carro na rua, sua cambagem está reta. Então, quando você for fazer curva, ele vai ter um limite de tolerância assim, de conseguir fazer a curva. Pouquinho mais ele não vai fazer. Você vai brecar, o carro vai reto. Você brecou em cima da curva ou puxou um pouquinho mais o volante, ele não vai fazer, ele vai reto. Entendeu? Por quê? Por causa de posição de pneu, né? De cambagem tem que estar com negativa. Só que para andar para rua assim é difícil, tá? Porque gasta muito pneu. Isso daí é coisa de dias, o pneu come. Então isso daí só se usa em um pouco de carro de arrancada, que usa uma cambagem um pouco negativa, e mais em carro de corrida, né? Que se usa bem deitado as rodas, tá? Principalmente da frente. Vou falar um pouco assim de isso daqui, que a gente fala assim de regular a altura e carga da mola, na moto se chama SAG, tá? Como que se regula? Porque eu vou falar exemplo, porque às vezes a pessoa tem um carro e tem uma moto de pista e reclama às vezes que comprou a moto de um amigo que pesa aí 100 quilos e o cara pesa 70 e vai reclamar de andar porque não consegue, porque a moto é muito dura. SAG é a altura que você mede entre o eixo da balança lá atrás da roda, o eixo da roda, você tem que medir com uma trena até o paralama, até lá em cima. Ele vai dar uma altura, tá? Uma medida. Você depois, isso no cavalete a moto, tá? Com as rodas fora do chão, não tá tocando no solo. Você mede essa altura. Depois você coloca a moto no chão, abaixa um pouco a suspensão traseira, tá? De preferência, essa medida tem que ser feita com roupa, tá? Com roupa do piloto, o próprio piloto com a roupa, correto, tá? Subir na moto, ficar de pé, com o joelho levemente um pouco dobrado, né? E pedir para alguém segurar, né? Claro, a moto e outra pessoa medir de novo entre eixo lá, no eixo traseiro, até o paralama. Nessas duas medidas que você vai ter, você tem que subtrair
essa medida que você subtraiu tem que dar entre torno de 9 a 10 de sag, tá? Isso é a altura da carga da mola que tem que ter para o seu peso, tá? Tem alguns casos que dá para, assim, quando a pessoa é muito leve, dá para ser trocada a mola, tá? Como se fosse uma mola esportiva, dá para trocar também na moto, tá? Por cores. Pelo peso da moto, pelo peso do piloto, dá para ser trocado por causa de... senão a moto fica muito dura, tá? Na moto tem uma regulagem aqui, ó, como se fosse suspensão de rosca de moto, tá? De carro. Tem alguns carros que tem, você põe um prato aqui, que tem um monte de fiozinho de rosca com uma porca, né? E na moto também tem, e aí que você regula também, você regula a altura dela, tá? Então, eu sempre gostei de andar com moto sempre mais baixa traseira, um pouco mais dura, mas mais baixa, né? Porque é mais fácil para pilotar, né? A moto mais baixa traseira, ela se consegue andar com a roda da frente um pouco mais sem tocar o solo, né? E a traseira sempre constantemente tocando no solo, sempre tracionando, né? Se você deixar com a moto muito reta assim, ela acaba patinando muito, a roda fica muito fora do solo, você perde tempo, né? Você não tem tração. E a altura também, né, da moto, né? Pode ver que moto de motocross ela é mais baixa que uma moto de supercross. E uma moto de enduro, de trilha, o correto é ser mais baixa ainda. Por quê? Por causa do seu ângulo de gravidade também. Quanto mais baixo, mais fácil de fazer a curva, tá? Então tá aí um pouco da explicação de mola. Quando você vai rebaixar, o correto, tá? Colocar mola esportiva, ver amortecedor, óleo, tá? Esses amortecedores aqui de carro, ele não tem regulagem como a moto de competição tem, tá? Que tem tanto compressão, que é em cima a regulagem, como retorno, né? Retorno daqui da haste, né? Que tem embaixo, tem regulagem de mola, né? De sag, tem regulagem também de mola e de óleo, viscosidade de óleo. No carro já não tem, tá? Então no carro, tanto que ele vai descer comprimindo, ele vai subir no retorno duro, tá? Do mesmo jeito. Então, eu gosto assim de pôr óleo no amortecedor de carro, tá? Eu gosto de pôr o Tutela 68. Ele é um óleo de compressor, de motor de compressor, ele é anti-espumante. Então, anti-espumante, o que acontece? Ele não cavita, ele não fica com aquelas bolhas de ar que aqui acaba ficando, pegando ar, acaba ficando mole. Eu testei, tá? 2 anos aquele óleo lá, em moto, e é muito bom, tá? Fiz 2 anos de motocross, fazendo vários testes com mola, abrindo amortecedor, mexendo com gás, nitrogênio, mexendo pressão de nitrogênio, mexendo com óleo, tá? Com viscosidade, e para mim aquele lá foi o melhor óleo, tá? Mesmo usando às vezes Motul, não fez o mesmo efeito que um Tutela 68, tá? Nos carros assim, alguns carros importados que é baixo, às vezes a pessoa reclama o quê? O carro acaba pegando, não tanto frio quando você sai com o carro, porque o óleo está um pouquinho frio, ele está um pouquinho mais duro o carro. Às vezes tem pessoas que percebem, tem pessoas que não. Mas esquentou um pouco, o carro fica mais macio, acaba pegando a parte do agregado, lombada, valeta, acaba pegando embaixo, né? Eu gosto de trocar o óleo, tirar o óleo do original, que ele é bem fino, e colocar o 68, tá? Ele acaba esse problema. Ele não pega mais embaixo, tá? E eu fiz já vários desses aí e eu gosto, tá? Principalmente em carro importado, que o carro importado é mais baixo. Tá aí então um pouco desse sistema aqui, dessa suspensão, né? Eu tô com aqui também, ó, para fazer um vídeo, mas esse aqui é um outro tipo de suspensão, tá? Isso aqui é uma suspensão de Xantia, de Citroën. Isso daqui, ó, é a função da mola, tá? Aquela suspensão hidropneumático ou eletrohidráulica. Isso daqui é a função da mola, tá? Aquele carro não tem mola, tá? Ele trabalha aqui dentro, ó, essa bolsa, tá? Aqui dentro, e tem essas tampas aqui, e é fechados aqui, ó.
Isso daqui é fechado comprimido aqui dentro. Então você imagina, eu cortei isso aqui, olha quanto que abriu, tá? Ele é fechado aqui, ó. Aqui dentro, ó. Que chama de esfera, tá? Aqui dentro trabalha com óleo, tá? Com pressão de óleo para uma pressão positiva que a gente fala. E aqui é só nitrogênio. Nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui é só nitrogênio. Então, quando o carro abaixa, a pressão de óleo empurra essa membrana aqui, que ela tá torta já, porque ela é, na verdade, ela é redonda aqui, tá? Ela acabou cortando isso daqui, ó. Se você olhar de perto, tá vendo? Tá tudo cortado, ó. Ela furou. O óleo entra aqui e com a pressão desse outro lado aqui, do nitrogênio, acaba fazendo uma pressão ao contrário, né, que chama pressão positiva. Então a mesma pressão que vem aqui é a mesma pressão que força para cá. Então é isso que faz deixar o carro macio. O carro da Citroën é bem macio, tá? Quando essas bolsas estão boas, quando estão funcionando, certo? O que acontece muito de relato, tá? Esse daqui eu tirei de um Xantia, porque o óleo dele lá é um óleo mineral que usa, e meio verde, e acaba vazando o óleo é caro. A pessoa acaba colocando óleo porque o mesmo óleo da suspensão é o mesmo óleo da direção hidráulica e é o mesmo óleo do freio. E acaba vazando e a pessoa vai lá e coloca óleo de direção hidráulica, tá? Esse óleo de direção hidráulica aí, ele acaba fazendo tudo isso daqui nas borrachas, ó. Ó, você parar, tá vendo? Olha os cortes aqui, ó, que fez, ó. Tá vendo? Acaba ressecando tudo, a borracha. Esse daqui foi quando eu cortei com a lixadeira. E acaba ressecando todas as borrachas, tanto na parte das esferas, como no regulador de altura, também estraga, porque lá tem um diafragma, tá? Igual de carburador. É onde faz a regulagem de altura do carro. E acaba tendo vazamento em tudo quanto é lugar, tá? Então, não pode pôr aquele óleo ATF nesses carros da Citroën. Nos carros, nos mais novos, já entrou a eletrohidráulica com outro tipo de óleo já, o óleo sintético, que também já peguei caso já de a pessoa colocar aí, parar no posto, tá vazando a minha direção hidráulica. Nesses carros aí já não tinha mais o óleo, o freio já é igual aos outros, tá? Já não tinha mais o sistema interligado. Mas vazando o óleo da direção, a pessoa vai lá do posto, lá, direção hidráulica, vou pôr ATF. Aí começa os problemas. De um vazamento de uma mangueira, que às vezes poderia gastar R$300, você acaba gastando depois 5. Porque o óleo da direção hidráulica, esse ATF, ele acaba fazendo tudo isso em todas as esferas, tá? Do carro. E acaba entupindo todas as passagens de óleo. Acaba estragando até a bomba gap. A bomba é a bomba elétrica que une com a bomba hidráulica, pelo meio de um pino. E o motor acaba forçando, trabalhando mais forçado. E aí acaba queimando o fusível. Aí você vai lá, coloca um fusível mais grosso, maior amperagem lá, para aguentar mais. Aí acaba não queimando ele, mas acaba forçando o motor e quebra o pino do meio ali, que liga as duas bombas ali. E trava as bombas, as válvulas solenoide, acaba dando um trabalhão lá dentro, tá? Suja. O óleo ATF ele suja muito esse sistema, desde os antigos até os mais novos. Então, sempre usa o óleo correto disso aí, porque dá muito problema, tá? Então tá aí um pouco da explicação da diferença, né? Da mola. Tomar cuidado quando vai rebaixar, sempre fazer o certo, né? Porque senão ela acaba saindo, acaba estragando o pneu. E também, quando vai por mola muito baixa, que o prato às vezes fica um pouco solto, o correto é fazer uma solda aqui, ó, no prato aqui, ó, para segurar a mola, porque às vezes o carro acaba passando em algum lugar e acaba saindo a mola do lugar aqui, entendeu? Mesmo com o prato aqui, mesmo com a mola com tensão, porque isso daqui, essa mola aqui, ó, você tem que colocar ela aqui com um encolhedor. Já num carro rebaixado, dependendo de quanto você abaixa, não precisa pôr encolhedor. Você só abaixa o prato com a mão e consegue pôr a porca, tá? Aqui, ó. Ó. Olha o quanto que tem que comprimir. Entendeu? Para chegar o prato aqui, ó.
entendeu? Então eu tenho que comprimir bastante para poder encaixar, certo? Tá aí um pouco da explicação.